dia! Estamos começando mais um programa Saúde e Bem-Estar. E hoje vamos falar sobre uma das doenças que mais cresce no mundo, o câncer. Vamos falar mais especificamente do câncer coloretal. E para conversar sobre esse assunto, Dr. Herbert Toledo, obrigada por ter aceito nosso convite. Bom dia, Renata. Bom dia aos telespectadores da TV UFS. Para mim é um prazer imenso, principalmente por tratar-se de um tema que é o nosso dia a dia e do qual eu tenho me dedicado bastante, não só aqui em Alagoas, mas em todo o país eu tenho participado de eventos relacionados a esse assunto. Que bom. Dr. Herbert Toledo é especialista em cirurgia do aparelho digestivo pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, é especialista em endoscopia digestiva pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva e membro da Comissão para a Prevenção do Câncer de Cólon e Reto da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Dr. Herbert, o que é o câncer de colo retal ou do intestino grosso? O intestino grosso, vamos começar assim, é aquela parte final do intestino. Nós temos, primeiro, esôfago, a boca, esôfago, estômago. A partir daí começa o intestino delgado, que é onde acontece a maior parte da digestão dos alimentos. E depois vem o intestino grosso, o intestino fino delgado. E o intestino grosso e o reto, que é onde é excretado os produtos após a digestão, as fezes, por onde saem as fezes. E é nessa porção do intestino grosso onde acontece a maior incidência de câncer dos dois intestinos. E o câncer do intestino nada mais é do que um crescimento anômalo, um crescimento anormal, vamos dizer assim, de uma verruga no intestino que vai se transformando, as suas células vão perdendo o seu formato natural e passa a ser evolutiva, destrutiva, podendo ganhar a corrente sanguínea, podendo ganhar as linhas linfáticas e até provocar lesões em outros órgãos. Isso é o câncer do intestino grosso. A gente percebe que o câncer de cólon está entre o segundo e o quarto incidência no nosso país, dependendo de região. Por que ele vem crescendo tanto? Veja só, estudos observacionais de oncologia mostram que até 2028 esse câncer já deve estar ocupando o primeiro lugar no mundo e no Brasil. Os países ocidentais vêm crescendo de forma assustadora a incidência, e isso deve-se a diversos fatores. A nossa população está envelhecendo, e com o envelhecimento da população, as doenças também crônicas começam a surgir. E associado a isso, a mudança também de hábito de vida. Nós estamos quando criança, a gente era acostumado a tomar aquele bom café da manhã, com comidas natural, da fazenda, frutas à vontade, a gente almoçava bem, nós usávamos poucos produtos industrializados, né? E hoje a gente vive essa loucura, correndo, come num restaurante, tendo um período mínimo de 1 hora, meia hora. A gente tomava refrigerante, a gente comia as nossas guloseimas, mas não era com tanta frequência. A gente comia os enlatados, mas não era com uma frequência de hoje. Então, hoje, a vida está tão corrida, como você mesmo falou, que tudo tem que ser muito prático. Então, tudo tem que ser o enlatado. E os enlatados, os produtos processados, como salsicha, salame, como eu falei, os enlatados, o excesso de carne vermelha, ele é fator de risco para o câncer também. Isso é fator de risco, não só isso. E você veja também que a população vem engordando. A obesidade hoje é uma realidade em todos os países do mundo, e o Brasil, em especial, é um dos países que mais tem obesidade no mundo, perdendo para os Estados Unidos. E a obesidade também é uma causa de câncer. Uma coisa muito interessante que o Brasil fez com sucesso foi a campanha contra o tabagismo. O tabagismo é uma causa também de câncer, não só de intestino, mas de pulmão, de câncer de estômago e vários outros tipos de câncer. Então, são fatores que nós, seres humanos, que depende de nós mudarmos isso aí. A gente hoje, enquanto antigamente você ia para uma sala de aula, estudava 4 horas por dia, hoje os alunos
ficam 8 horas em sala de aula, usando muito da informática, deixa de brincar, de correr. São mais sedentários. São mais sedentários, e nós, adultos, também estamos mais sedentários. Então, tudo isso são fatores de estresse, são fatores de desequilíbrio hormonal, inclusive, desequilíbrio dessas células com capacidade cancerígenas. Ou seja, a gente vê que a incidência do câncer ele vem aumentando com uma velocidade muito maior nos países em desenvolvimento, que é justamente esses países onde o nível de estresse ele vem aumentando mais, a atividade física ela diminui pela quantidade de trabalhos que a gente executa. Então, eu sempre digo que se o dia tivesse 48 horas, a gente trabalharia quase todo ele como a gente faz agora. Então, ou seja, é uma doença que, quando a gente muda o estilo de vida, a gente também pode diminuir a incidência. Exatamente. Isso aí é que a gente já chama da prevenção primária, né? É mudança de hábitos de vida, de modo de vida, né? Quando a gente fala em prevenir, a gente não está só pensando em economia. Toda doença, quando a gente previne, a gente economiza também. Mas a gente está salvando vidas. Como é que a gente pode fazer a prevenção do câncer de colo? Olha, existem duas formas. Existe a prevenção, essa prevenção primária, que depende diretamente da gente, que é a mudança do hábito de vida, educação, inclusive educação alimentar. E existe também a prevenção que depende da inserção do serviço público, de uma maneira geral, na sociedade, não só na forma educativa, mas na forma de mostrar que o câncer de colo é prevenível. Por que é prevenível? Porque o câncer de colo, ele reto, ele nasce normalmente de um pólipo. O pólipo é uma verruguinha, como eu falei anteriormente. E essa verruga, ela leva cerca de 10 anos ou mais para se transformar em um câncer. Então, você tem a possibilidade de, em 10 anos, intervir através de alguns exames que podem ser detectados numa fase mais precoce, antes até de ser câncer. E uma vez que você detectou, você pode tratar, ou durante o próprio exame, ou através de um outro método, mas numa fase ainda que ele não desenvolveu em outros órgãos. Que é o exame de colonoscopia. Que é o exame de colonoscopia. O mundo inteiro vem estudando um programa que seja financeiramente viável para fazer a prevenção em toda a população. Porque uma coisa é eu fazer uma prevenção no meu consultório para os doentes que chegam a mim através do convênio ou através de particular. E outra coisa é eu chegar no Bálsamos, eu chegar em outros bairros, no Manuel Teles, em pessoas que não têm acesso à saúde, e fazer a prevenção nessa população. Isso é uma exceção do município, isso é uma exceção do governo federal, que ainda não tem uma campanha clara. Aliás, eles têm a campanha, mas nunca executaram, porque não passou a ser uma prioridade de saúde para eles. Falando com relação a isso, você faz parte de uma comissão de prevenção, que tem uma parceria com o Hospital Sírio-Libanês. Fala para a gente um pouquinho desse programa, que eu te acompanho, né, e vejo que agora há pouco você chegou do Amazonas, onde estava fazendo um mutirão de prevenção. Então, por acaso, há 4 anos atrás, eu conversando com um especialista do Hospital Sírio-Libanês, o professor Dr. Marcelo Averbach, eu expus um trabalho que eu estava desenvolvendo, estava escrevendo um trabalho de prevenção de câncer coloretal. Nada que surgiu puramente de mim, baseado em outras experiências, como no Canadá, como na Inglaterra, no Japão, Austrália, que têm trabalhos já com resultados muito evidentes, capazes até de diminuir a incidência de câncer em 90% desses casos. Então, eu escrevendo isso para o Marcelo disse, você está falando sério sobre isso aí? Eu digo, estou. Quando foi com cerca de 15 dias depois, eu recebi um comunicado do Japão, convidando a participar de um grupo de estudos e fazer um treinamento inicialmente no Chile. Fiz um treinamento do Chile com os japoneses e com um grande hospital de referência lá no Chile.
e executamos o projeto para ser aplicado aqui em Arapiraca. Depois recebi um convite, fui ao Japão, fiz um treinamento no Japão, vi como é feito, a seriedade que eles levam à saúde pública naquele país, porque é mais barato, inclusive, prevenir do que tratar a doença, e, além disso, curar as pessoas. A chance de cura de uma doença dessa é de 95%, mais ou menos, quando se detecta numa fase inicial. E do Japão nós trouxemos esse projeto para Arapiraca. Cerca de 12 professores da Universidade de Medicina e Odontologia de Tóquio vieram para Arapiraca, conheceram os diversos bairros de Arapiraca e, em parceria com o município de Arapiraca, com a Secretaria de Saúde, nós iniciamos esse trabalho de prevenção. Em que consistia esse trabalho? Nós levávamos informação à comunidade, junto com os agentes de saúde, a equipe de enfermagem da Secretaria de Saúde, falávamos sobre o câncer do intestino e que aquela população, entre 50 e 75 anos, deveria fazer um simples exame de fezes, chamado pesquisa de sangue oculto nas fezes, onde ele, ao fazer cocô, passava uma espécie de cotonete naquelas fezes, colocava num recipiente, e esse recipiente era entregue ao agente de saúde. O agente de saúde levava para a Clínica Santa Fé de Arapiraca. Em 48 horas eu tinha esse resultado, levava ao conhecimento do agente de saúde se existia sangue nas fezes ou não. Para os pacientes que tinham sangue positivo nas fezes, era indicado o exame de colonoscopia. Porque o que quer dizer isso? Se tem sangue nas fezes, alguma porção do seu intestino está perdendo sangue. E não é o sangue que você vê, porque o sangue que você vê é fácil. Você não precisa fazer exame, você já está vendo o sangue. É o sangue oculto, que só a máquina consegue detectar. Ou seja, bem inicialmente, naquela fase bem inicial da doença. Bem inicial, porque tanto o câncer quanto o pólipo, que é a verruguinha, ela pode perder sangue. E não é o sangue que você vê, é bom frisar. É bom frisar porque as pessoas acham que ir ao médico se estiver sangrando, se estiver com dor, se estiver com diarreia, com sintomas. Mas não é isso. A prevenção é exatamente naquelas pessoas que estão assintomáticas. Que são as pessoas que devem estar realizando esse exame, são aquelas pessoas acima de 50 anos. O exame pode ser realizado em qualquer fase da vida. Até numa criança com poucos dias de vida você pode realizar. Mas a campanha de prevenção de câncer normalmente é entre 50 e 75 anos, porque é a faixa etária da maior incidência dessa doença. Se já é uma campanha relativamente, numa vista grossa, assim, cara, na faixa etária de 50 a 75 anos, imagine fazer numa população de baixíssimo risco aos 20, 30 anos de idade. Não ia haver dinheiro suficiente para financiar esse tipo de trabalho. Então, nós, em parceria com a Universidade de Tóquio e outra empresa também do Japão, nós conseguimos trazer esse trabalho aqui em parceria com a Secretaria de Saúde. Mas, lamentavelmente, não se trata de uma questão prioritária para os nossos gestores. Espero que esse trabalho ele seja retomado em Arapiraca, mas tem um trabalho que está dando certo na região amazônica, que é na cidade de Belterra, que você acabou de chegar de lá. Foi isso? Isso, exatamente. O trabalho de Arapiraca vai ser retomado. Mas vamos falar um pouco de Belterra, que é um programa que está em plena atividade. Que bom. E você trouxe uns registros. A gente vai para os intervalos e daqui a pouco a gente volta conversando sobre o programa de prevenção que acontece em todo o Brasil, inclusive na região Amazônia. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Saúde e Bem-Estar. Hoje falando sobre prevenção do câncer coloretal com o Dr. Herbert Toledo. Dr. Herbert, continuando o assunto sobre Belterra. Era o programa que existiu em Arapiraca e agora está sendo feito em Belterra. Como é que está esse programa lá? Então, Belterra é um programa belíssimo, idealizado inicialmente para ser executado em Arapiraca.
Como houve esse vazio aqui em Arapiraca para esse tipo de prevenção, foi montada uma estrutura sob a orientação do Hospital Sírio-Libanês, com uma empresa americana, Boston Scientific, que resolveram fazer essa prevenção em toda a população de Belterra. Belterra fica numa região amazônica, no interior do Pará, próximo a Santarém. É uma região de difícil acesso para a população. Tem pessoas que moram a 150 quilômetros de distância da cidade, a cidade muito pequena, cidade de um pouco mais de 2.000 habitantes, e que muitas dessas pessoas vão de carro em estradas de barro, outras de barco, e conseguimos levar esse programa, através do Hospital Sírio-Libanês, para essa cidade. Toda a população é rastreada para a prevenção de câncer de colo, com a incidência onde se encontrou colo nessa população, próximo a em torno de 5% a 10%, mais ou menos, e todos tratados. Alguns casos avançados também tratados no Hospital de Santarém. Nós já contamos com mais de 30 especialistas. Só esse ano de 2017 vão ser 4 expedições para a cidade de Belterra, composta de especialistas, médicos, endoscopistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, estudantes de medicina, porque, além do tratamento na população, é uma oportunidade também de reciclagem médica, até para aqueles médicos daquela região que não teve oportunidade de conhecer essa terapêutica avançada. Eles aprendem com a gente também lá durante as expedições, durante os exames, e tem sido muito gratificante porque você está ajudando alguém exatamente que não tinha condição de acesso à saúde. A salvar vidas, como a gente como a gente já falou. Vamos ver os registros. Você trouxe algumas fotos e alguns vídeos durante a sua estadia lá em Belterra. Vamos ver esses registros. Belterra está situada nas margens do rio Tapajós, que é um rio belíssimo, é um rio, ele se comunica com o rio Amazonas, e faz continuidade com um povoado chamado Alter do Chão, que é considerada a praia mais bonita do Brasil, praia de rio, onde para lá vão muitos turistas também, porque você está no meio da selva amazônica, e várias outras equipes da USP, na área de biologia, na área de geografia, na área de medicina, engenharia florestal, estão indo para lá também fazer trabalho de pesquisa. Porque quando vai um grupo desse, vai puxando outros grupos. Então, é uma experiência muito positiva. Você está trabalhando num lugar onde você nunca imaginou chegar um grupo de especialistas levando o tratamento à população gratuitamente. Esse tratamento gratuitamente em Belterra estava previsto para a nossa região de Arapiraca. Estamos batalhando para trazer esse projeto de volta para cá. Doutor Herbert, um trabalho como esse, ele não é só enriquecedor com relação à experiência profissional, mas a experiência humana, não é? De estar passando por tudo isso até chegar a uma população tão carente como essa. Como é que a população recebeu vocês? Olha, inicialmente eles ficaram muito surpresos, porque foram coisas jamais vistas. Muitos deles rezavam, agradeciam a Deus por estar recebendo essa bênção, e de um trabalho idealizado por um hospital de São Paulo, o Hospital Sírio-Libanês, que, teoricamente, não teria nenhuma obrigação com o Estado do Pará. Mas a sensibilidade daquele hospital, daqueles profissionais, especialmente o Dr. Marcelo Averbach, levou essa condição que está dando uma nova vida a essa população, a esperança de viver mais dias, inclusive, com uma qualidade em saúde diferenciada, uma qualidade melhor, porque também eles recebem orientação de hábitos de vida, hábitos alimentares, e é uma oportunidade de aproveitamento científico também, porque tudo isso aí é muito bolado em todos os campos, no campo da ciência também. Nós estamos vendo patologias que a gente também não vê na nossa realidade. Tudo isso vai para um banco estatístico de doenças, e tem uma equipe de estatísticos analisando esses casos, essa incidência de câncer naquela região,
E essa experiência vai ser exportada para o Brasil e para o mundo. É uma experiência jamais vista numa região amazônica. E temos esperança desse projeto voltar para Arapiraca? Temos. Eu conversei muito com o professor Marcelo Averbach, com a equipe da Boston, e nós estamos estudando, vamos tentar falar com a gestão atual, para ver se a gente sensibiliza e faz uma proposta para que esse projeto de Belterra possa um dia chegar em Arapiraca. E vamos torcer para que tudo dê certo, não é? Vamos torcer. Eu vou te interromper um pouquinho para a gente ver o que é que o Dr. Marcelo Averbach tem a dizer sobre o programa. Perfeito. Vamos lá. Realizamos um programa de rastreamento do câncer coloretal e chegamos a Belterra, porque Belterra é uma cidade pequena, uma população basicamente fechada, os índices migratórios são pequenos e nós conseguiríamos, assim, rastrear a cidade inteira. Então a ideia é rastrear a cidade inteira no que tange o câncer coloretal e o câncer do trato digestivo alto na população com idade entre 50 e 70 anos. Assim, estamos fazendo um rastreamento com maior efetividade e com uma melhor relação custo-benefício. Dr. Herbert, na fala do Dr. Marcelo, ele falou que toda a população dentro daquele grupo de risco de 50 a 75 anos de Belterra vai ser rastreado. Aí eu vou voltar um pouquinho para Arapiraca. Qual seria esse número aqui em Arapiraca? Segundo dados do IBGE, Arapiraca tem cerca de 218, 220 mil habitantes. Cerca de 32 mil pessoas estão na faixa de 50 a 75 anos de idade. 80% dessas pessoas moram na região urbana. Então, a gente ia rastrear 32 mil pessoas com sangue oculto nas fezes. Provavelmente, a taxa de positividade para sangue oculto nas fezes está entre 5% a 10%, dependendo da região nordeste ou sudeste. Então, a gente ia fazer colonoscopia em termos de 3 mil pessoas aqui de Arapiraca, apenas 3 mil pessoas. Isso aí estaria rastreado a população de Arapiraca. Dr. Herbert, fez a colonoscopia, foi encontrado o pólipo, a verruguinha. A partir daí, qual é o tratamento? Uma vez encontrado uma lesão que esteja pequena, restrito à mucosa, à parede interna do cólon, a gente pode tirar no mesmo ato, através do exame chamado colonoscopia. Às vezes essa lesão infiltra um pouco mais, mas ainda não chegou a ser um câncer avançado. Mesmo assim, há condição ainda de se intervir pela colonoscopia. A chance de cura dessa lesão precoce, vamos dizer, é de 95%. Mas se a gente faz o exame, encontra uma lesão já com características de avançada, que infiltra tecidos, a gente encaminha daí para os centros, faz a biópsia, para a confirmação histológica, que aqui nós temos um núcleo especializado, o NPDC, e a gente aguarda o resultado dessa lesão. Constatando a natureza do tumor, ser um câncer, encaminhamos para os centros de referência. E aqui nós temos o Hospital Afra Barbosa e o Hospital Chama, com oncologistas muito bem preparadas, e nós estamos muito bem servidos nessa área. E nós falamos com uma dessas oncologistas, doutora Berta, de um dos centros de referências aqui de Arapiraca, como é feito todo o tratamento, nosso café com especialista. Que bom, Renata. Vamos lá. Vamos conferir. Hoje quem vai tomar um café aqui comigo é a doutora Berta Mendes, que é do Centro de Tratamento do Câncer do Hospital Chama, médico oncologista do Ministério da Saúde, membro da Sociedade Brasileira e Americana de Oncologia. Berta, obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço, Renata. Para mim é uma honra estar aqui participando do seu programa e tirando algumas dúvidas. Que bom. Berta, a gente sabe que os pacientes eles já chegam num estado avançado no tratamento, que dificulta, às vezes, o tratamento, não é isso? Existe algum programa público para prevenção? Aqui na nossa região, não. Infelizmente, nós não temos um programa de prevenção estabelecido.
O que a gente tem são os médicos dos programas de saúde da família, os médicos clínicos, pensarem no câncer e indicarem um exame preventivo para o paciente, mas um programa estabelecido, não temos. Ou seja, a porta de entrada é o programa Saúde da Família. Está havendo esse rastreamento? De forma adequada, não. Infelizmente, nós temos uma deficiência, eu costumo dizer que é um tripé, né? A gente tem uma deficiência do médico, do próprio médico do posto ou médico clínico pensar em câncer. E aí vem a meia-culpa, a gente sabe que as faculdades de medicina não têm a cadeira de oncologia agora, que vieram a ter, mas durante muitos anos não tiveram a cadeira de oncologia, então o médico não pensa no câncer, como pensa em infarto, como pensa em outras doenças, pensar no câncer é importante. A outra deficiência é o próprio gestor da saúde, por exemplo, uma prefeitura, bancar o exame preventivo. A gente sabe que o exame preventivo do câncer de cólon é a colonoscopia, que é um exame caro, né? Aqui na nossa região varia de 600 a 1.500 reais, então é um exame caro para uma população mais simples. Então, para o gestor participar com isso também é um pouco complicado. E a outra deficiência que eu acho é o próprio paciente pensar em câncer, né? Ele tem uma dorzinha, ele tem uma cólicazinha, toma um Buscopan, ele não pensa em ir fazer um exame preventivo. A gente nunca pensa que pode ser algo mais grave. Isso. Não é? Vocês, como centro de tratamento, vocês pensam em vocês encabeçarem um programa como esse de prevenção? A gente pensa em ir até o interior, né, ir até a cidade da nossa macro-região, a maior parte faz parte do sertão de Alagoas. Ir até essas cidades e dar cursos, palestras para os médicos dos postos de saúde, para os médicos que estão na linha de frente, para que eles passem a pensar em câncer e aí pedirem os exames preventivos, como hoje é a citologia, mamografia, a colonoscopia entrar nesse rol de exames preventivos. Em Alagoas, a gente tem alguns centros de tratamento. Aqui em Arapiraca, só o Hospital Chama e o Hospital Afra Barbosa. Está dando conta da demanda? Esses hospitais eles estão capacitados para dar conta sim, da demanda, tanto o Chama quanto o Afra Barbosa, desde o diagnóstico, fazer a colonoscopia, até o tratamento inicial, que é a cirurgia, e os tratamentos mais para a doença um pouco mais avançada, como quimioterapia e radioterapia. São hospitais que têm o mesmo tratamento que tem em São Paulo, que tem no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, ou até mesmo nos Estados Unidos. O tratamento ele é padronizado. É um protocolo, né? E quando você segue um protocolo, que é uma orientação do Ministério da Saúde, que é uma orientação da sociedade, a gente se baseia muito na Sociedade Americana de Oncologia Clínica, a gente usa os mesmos protocolos. E é possível aqui. Tá. Os nossos pacientes, eles recebem um recurso e esse recurso ele está dando para fazer o tratamento? Na fase inicial, sim, né? O recurso vem do Ministério da Saúde, né? O serviço de oncologia principalmente os públicos, né? Eles recebem uma autorização do Ministério da Saúde para funcionar. E essa verba vem mensalmente para pagar esses tratamentos. Então, o que você tem para a doença inicial é o bastante, é o suficiente para fazer um tratamento de muita qualidade, com as mesmas drogas que se usa no melhor hospital dos Estados Unidos. Agora, na fase mais avançada, o que a gente tem hoje são drogas novas, como drogas biológicas. E essas drogas são extremamente caras, chega a custar R$1 milhão por ano o tratamento de um câncer avançado. Então, para isso, a gente precisa judicializar. Mas essa realidade da judicialização, ela é aqui em Alagoas, ela é em São Paulo, ela é no Rio de Janeiro. O paciente SUS que precisar desse tratamento precisa judicializar em qualquer lugar, porque tanto aqui quanto no Sul, quanto em qualquer outro lugar, o Ministério não autoriza via tradicional, só via judicialização. Para pacientes de convênio ou particular, não, aí o tratamento é o mesmo, porque aí não teria esse problema da judicialização, pelo menos numa fase inicial. Berta, como é que chega esse paciente até os centros? Inicialmente, esses pacientes são indicados por algum médico, né? Principalmente da rede básica de saúde. Então, os pacientes SUS, Ou seja, desconfiou, o médico já pode encaminhar diretamente. Exatamente. Desconfiou, pode encaminhar diretamente. Não precisa nem do diagnóstico, só precisa do motivo da desconfiança. Então, um emagrecimento, um sangramento. O centro ele ainda não é autorizado para fazer exame preventivo. Esses exames preventivos eles devem ser feitos pela atenção básica. Mas um diagnóstico precoce é sempre melhor, né? E aí nós podemos sim fazer a partir de um sintoma inicial. Tá, então esse paciente chegou, vocês identificaram que existe um câncer, a partir daí como é feito o tratamento? Bom, na fase inicial, cirurgia,
né? O tratamento principal para câncer de cólon é a cirurgia. Numa fase um pouquinho mais avançada, pode ser que seja preciso fazer quimioterapia pós-operatória, né? Você faz a quimio e faz uma quimioterapia para que o paciente tenha uma chance maior de cura, que a doença não volte. Para quem não sabe, quimioterapia é como um soro, né? E no caso de câncer de cólon, nem cai o cabelo. Então ainda tem essa vantagem, né, em relação ao medo que os pacientes costumam ter quando vão para um serviço de oncologia. E numa fase, principalmente tumores de reto, que pode envolver a radioterapia, a gente associa a radioterapia e quimioterapia. Esses pacientes, eles são de Arapiraca e regiões vizinhas também? Nós trabalhamos para toda essa macro-região, né? São 42 municípios que são atendidos por esses 2 hospitais, tanto o Afra Barbosa quanto o Chama. Maceió já é responsável por uma outra área, né? Alagoas é dividida em 2 macro-regiões para a saúde. E Arapiraca é o centro da macro-região de todo o Baixo Sertão, todo o sertão do Baixo São Francisco e algumas outras cidades do Agreste Alagoano. Você teria um número de pacientes médios que vocês atendem por mês ou até por ano? Nós estamos, o Hospital Chama, né, a realidade que eu trabalho, está no 5º ano de funcionamento e já tem mais de 5.000 pacientes atendidos. Então dá uma média de 1.000 pacientes por ano, né? Por dia nós atendemos em torno de 8 a 10 primeiras vezes. Então, mas tem muito tumor que é tumor de pele, tem muita suspeita que não se confirma câncer, graças a Deus, né? Então nós atendemos suspeita também, então é um número grande, mas que graças a Deus, né, o paciente não precisa mais ir tão longe, né, tem essa vantagem. Porque até um pouco mais de 5 anos a gente teria que encaminhar todos esses pacientes para Maceió, né, e é um transtorno, porque quem sai de uma quimioterapia, sai de uma radioterapia e ainda enfrentar uma estrada para ir e vir, só faz piorar muito mais o sofrimento, não é isso? E além desse sofrimento, tem o fato de que, principalmente para tumor de reto, que faz parte, né, do assunto da gente hoje, o tratamento do tumor de reto correto, ele envolve quimio e rádio feitas ao mesmo tempo. Então esse tratamento ele não era feito. Os pacientes não faziam quimio e rádio junto, porque tinham que fazer a rádio em Maceió. Então como é que eles faziam a quimio e a rádio no mesmo dia? Então, foi uma melhora, assim, significativa para a população. Que bom. Berta, queria te agradecer mais uma vez por ter vindo aqui tomar esse café com a gente e ter esclarecido tantas dúvidas com relação ao tratamento. Eu que agradeço, Renata, obrigada. Pode me chamar sempre que pensar em mim. Para mim foi um prazer, eu me sinto muito honrada. E para mim é muito importante estar aqui para esclarecer a população da importância de pensar em câncer. O câncer tem cura, a gente tem que pensar que pode acontecer com qualquer pessoa. Ele, em 20% dos casos, só que é hereditário, 80% é esporádico, então tem que pensar que ele pode acontecer com qualquer um. E ele tem a cura se for descoberto no início. Então, para mim é muito importante estar aqui. Obrigada. Que bom. E a gente vai continuar tomando o nosso café e até o próximo Café com Especialista. Tchau. Bom saber que em Arapiraca, os centros de referência aqui dão conta de toda a demanda para o tratamento do câncer, né? E a gente vai para o intervalo e a gente volta daqui a pouco a conversar sobre câncer coloretal, prevenção aqui com o Dr. Herbert Toledo. Até daqui a pouco. Voltamos com mais um Saúde e Bem-Estar, hoje falando sobre câncer coloretal com o Dr. Herbert Toledo. Dr. Herbert, então vamos lá. Paciente entre 50 e 75 anos, que é o grupo de risco, quer começar a fazer a prevenção. O que é que ele tem que fazer? Hoje Arapiraca está muito bem servida com o programa de saúde da família. Os médicos da rede pública estão capacitados para examinar, atender o paciente e encaminhar para os centros de referência. Ou o próprio médico, o médico da família, ou o seu médico, o médico do consultório, também pode lhe orientar quanto a esse tipo de prevenção. Não só a prevenção do câncer coloretal, mas a prevenção do câncer de próstata, a prevenção do câncer de mama, a prevenção do câncer de colo uterino. Toda essa prevenção dessas doenças, os médicos estão devidamente preparados e também os agentes de saúde, que estão na ponta dos serviços de programa de saúde da família, podem orientar nesse sentido. Que é a porta de entrada, né? Programa Saúde da Família é a porta de entrada do serviço de saúde, do SUS. E já que a gente está falando em prevenção, a alimentação saudável é um pilar para a prevenção. Vamos para o nosso momento culinário.
Sinônimo de felicidade para mim é chegar em casa à noite, tomar aquele caldo quentinho e ir para debaixo das cobertas. E para você? Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um caldo de abóbora funcional. Vamos lá? E o melhor de tudo, pode abusar porque é baixíssima caloria. O que eu vou usar nesse caldo de abóbora? Abóbora, lógico, não é? E frango, cebola, alho, gengibre. Na receita original tem azeite. Eu tô colocando o óleo de gengibre. Eu gosto do sabor do óleo de gengibre. Então a gente complementa, para mim, o complemento dessa receita é o óleo de gengibre, que no final você pode até colocar um pouco de gengibre negro nele. Hoje eu não vou colocar o gengibre negro. Vamos ver lá como é que a gente vai fazer? Primeiro eu vou dar uma refogada no frango com um pouco desse óleo de gengibre. Vamos lá. Deixa eu ligar aqui esse fogo baixinho para não queimar. Na verdade, eu vou iniciar com o alho e a cebola. Eu vou colocar primeiro o alho. Quanto é que eu uso aqui de óleo? Eu vou usar umas 2 colheres de sopa. Eu tô usando 400 gramas mais ou menos de abóbora, tá? Então, eu começo com o alho. Eu gosto muito de alho, então aqui tem mais ou menos 2 dentinhos de alho. Vou aumentar aqui esse fogo para agilizar aqui a gente. Por que eu coloco primeiro o alho e não a cebola? Porque a cebola, ela solta água. Então a gente bota o alho um pouquinho para dourar, não é para queimar o alho, para dourar o alho. E o alho não tem só ações, só ele cru. Ele também tem ações quando você frita ele também, tá? Então o alho, tanto cru como frito, ele tem benefícios para a nossa saúde. E um deles é regular a pressão arterial e melhorar o colesterol também, tá? Então o alho tá começando a fritar. Não precisa queimar o alho, tá? É só deixar ele douradinho. E agora eu vou botar a cebola. Eu tô colocando acho que metade da cebola. Não precisa cortar muito a cebola, porque no final a gente vai triturar tudo isso. Então pode ser a cebola nos pedacinhos grandes mesmo, porque a gente vai triturar tudo isso. Então tanto pode fazer ela em pétalas, como ela em tamanhos grosseiros mesmo. Vou deixar ela só um pouquinho e já vou acrescentar o frango. Então não tem problema dessa aguinha do frango também, tá? Aqui a gente vai dar uma cozida rápida no frango. A gente vai colocar a abóbora aqui para cozinhar dentro dessa água que eu já esquentei um pouquinho. Porque é interessante você esquentar a água para colocar na receita. Porque se você colocar água fria, o tempo de cozimento ele aumenta. Então você bota a água quente, porque o processo ele vai continuar a partir de aqui. Agora eu vou acrescentar um pouquinho de sal. Eu tô botando sal grosso porque eu gosto de utilizar esse salzinho aqui na cozinha, tá? E vou colocar o gengibre. Gengibre depende do gosto. Então aqui eu tô colocando uma média de 1 colher de chá cheia de gengibre. Eu gosto muito do gengibre. Então ele vai dar um gosto espetacular, tá? Outra coisa que eu vou acrescentar agora é pimenta. Isso aqui é um mixinho de pimenta que eu compro no supermercado. E, gente, eu coloco pimenta em tudo, tá? Então aqui depende muito do sabor. Então você pode, quem não gosta de pimenta, eu não sou muito de pimenta malagueta, mas esse mix de pimenta ele dá um ardido, mas um ardido saboroso. Olha, o cheiro aqui já tá espetacular, tá? A gente vai deixar o frango aqui, ele vai ficar aqui por volta de uns 5 a 10 minutos mais, até ele evaporar essa água
ficar mais douradinho e aí a gente tira ele e começa a cozinhar a abóbora nessa mesma panela para ela já ir adquirindo esse sabor, absorvendo esse sabor do frango e dessa mistura que a gente fez aqui. Então assim, o frango já tá pronto, vocês não precisam se assustar porque ele ficou branquinho. No final ele vai pra dentro do creme de abóbora, então ninguém vai ver o frango branquinho, tá? Eu vou tirar daqui, deixa eu apagar o fogo. Eu vou tirar boa parte desse frango, porque como a panela, ela não gruda, eu vou pegar porque qual a vantagem quando gruda? Você vai botar água e a água vai deixar a água saborizada. Então, como não grudou a panela, eu vou colocar água, deixa eu ligar novamente. E com esse frango que sobrou agora, eu vou colocar a minha abóbora. Gente, eu não tiro a casca da abóbora, tá? A casca da abóbora é rica em fibras, vitaminas e minerais. Então, ó, coloca a abóbora em pedacinhos menores assim, porque ela cozinha mais rápido. Então a gente vai mexer para essa abóbora pegar o gostinho do frango. E aquela água que eu esquentei, eu vou colocando aqui para cozinhar a abóbora. Não precisa ser muita água, porque essa água no final a gente vai liquidificar a abóbora com essa água. Então quanto menos água, melhor, porque mais sabor. O que é que eu faço? Vou acrescentar um pouquinho mais de sal aqui, que é o sal da abóbora. No final, se não ficar tão bom de sal, a gente pode acrescentar no final, tá? Igual a pimenta. A pimenta eu só acrescento no final agora também. Agora essa abóbora, ela fica aqui, fecha. E ela vai ficar por mais ou menos 15 minutos cozinhando, tá? Não é uma receita que demora muito tempo a ficar pronta. Então, 20 minutinhos, o máximo de 20 minutos, a receita ela já tá toda pronta. Vamos deixar, o que mais vai demorar é a abóbora, que vai um torno de 15 minutos, dependendo do teu fogo, 15, 20 minutos. Vamos esperar agora. Deixa o relógio rodar aí, pra gente deixar a abóbora cozinhando. Minutos se passaram. Vamos ver como é que tá a abóbora? A abóbora cozinha super rápido, ó. Já tá bem macia. Se precisar, no tempo que ela estiver cozinhando, se precisar, coloca mais um pouquinho de água para ir completando. E como eu falei, essa água que a gente vai bater no liquidificador, tá? Vou desligar o fogo e agora a gente vai utilizar o liquidificador. Vou colocar logo a abóbora aqui. Eu já tô vendo que tem pouquinha água. Então, aquela aguinha quente que você deixou do início, a gente completa para passar no liquidificador, tá? Olha aquela aguinha, que é essa água que a gente utilizou para ir preparando o frango. A gente vai estar utilizando ela e aquela um pouquinho daquela água quente para colocar aqui, para completar o nosso caldo. Vamos ver agora. Vamos ligar aqui. Desliguei, passei. Se você achar que colocou um pouquinho mais de água, mas ó, eu acho que tá, pra mim, essa textura tá muito boa. Se você quiser ele um pouco mais espesso,
é só colocar menos água. Olha o franguinho que a gente separou no início, volta para o caldo. A partir de agora a gente vai provar o sal e aí se quiser colocar um pouquinho mais de pimenta, só é colocar. Vamos ligar de novo aqui. Olha o franguinho que ficou branquinho. Então olha só, por isso que eu falei que não precisava se incomodar com aquele franguinho, que aí... Eu gosto do pedacinho de cebola, tá? Então por isso que eu deixei os pedacinhos de cebola. Mas quem não gosta da cebola, joga a cebola dentro do liquidificador que vai liquidificar tudo. Eu vou deixar só dar mais uma fervurinha, vou testar o sal. Vamos experimentar o sal. Gente, pra mim tá bom de sal, mas como eu conheço o pessoal aqui, sei que eles vão pedir mais um pouquinho de sal. É a hora que, se você quiser, corrige mais o sal. Eu vou mais um pouquinho de pimenta. Então, pra mim, pode ser mais um pouquinho de pimenta. Olha, aqui vai dar pelo menos, eu coloquei 200 gramas de frango para 400 gramas de abóbora. Aqui vai dar tranquilo 2 porções de caldo, 2 porções bem generosas, tá? Eu vou servir, vou colocar num consumezinho, já tá bom aqui. Vamos botar no consumê agora. Então vamos agora servir. Deixa eu pegar aqui uma concha. Esse pra cá. Eu falei 2 porções, mas gente, 2 porções de gente que come bem, tá? Então aqui. Então, uma porção. E aí, se quiser, você pode finalizar aqui com gergelim negro, que ele fica bem saboroso, vai complementar o sabor do óleo de gergelim, e cebolinha ou coentro para finalizar. Gente, para esses dias frios de inverno, isso aqui é um sonho. Chegar em casa e tomar isso. E você pode tomar antecedendo um jantar, tá? Eu só sugiro para os meus pacientes que, neste caso aqui, coloque menos frango, coloque o frango só para dar um saborzinho, porque você já está comendo a proteína. Porque o que acontece? O creme de abóbora, ele é muito leve. Então, para vocês terem ideia, 100 gramas de abóbora tem 26 calorias. Então, se você pensar que aqui uma porção onde você utilizou 200 gramas, você tem 60 calorias de abóbora. Vamos colocar o óleo e o frango, você tem uma média de 150 calorias, eu coloquei pouquinho frango aqui, 150 calorias. Para uma entrada é perfeito. Lógico, dependendo da quantidade de caloria que cada um coma por dia, tá? Deixa eu pegar uma colher pra gente experimentar. Mas olha, gente, é muito bom, tá? O gosto do gengibre, lá no finalzinho, a pimenta, é perfeito. Então, como eu falei, para esses dias frios, iniciar a refeição com creme de abóbora é perfeito. Então, espero que vocês tenham gostado da receita e vou deixar vocês terminando o meu caldo. Tchau! Legal o nosso espaço culinário, não é? Muito bom. Justamente para mostrar a você que a alimentação saudável não tem mistérios. Dr. Herbert, está chegando o final do nosso programa. Primeiro, queria te agradecer por ter aceito o nosso convite, tá vindo aqui falar sobre prevenção, e queria que você desse aquele recado para a nossa população e para os nossos gestores. Primeiramente, quero agradecer também ao programa e a sua paciência desse debate, desse bate-papo. A população
deve se conscientizar de que é necessário procurar os serviços de saúde e receber a devida orientação do seu agente de saúde, do seu médico de família, do seu médico particular. E levar em consideração alguns sinais de alerta. Nem todo sangramento pelo ânus, pelo reto, é hemorroida. Pode ser um sinal de um câncer inicial ou mesmo de um câncer avançado. Nem toda diarreia é parasitológica, é parasita. Nem toda diarreia é infecção intestinal. Pode ser também um sinal de alerta para você procurar o seu médico e orientar para os exames devidos. Prisão de ventre é uma coisa muito comum na população. Mas quando você tem um hábito intestinal normal e de repente passa a ter prisão de ventre, quer dizer, ir ao banheiro a cada 5, 7 dias, é outro sinal de alerta. Você deve procurar o médico e esse médico possivelmente deverá encaminhá-lo para um serviço de referência em gastroenterologia ou endoscopia. Possivelmente uma colonoscopia. O exame de colonoscopia é um exame relativamente simples. Mas cheio de preconceito, né, doutor Herbert? Existe um preconceito antigo sobre o exame de colonoscopia, mas é um exame indolor. É um exame que, feito nas condições adequadas, você sai do mesmo dia sem nenhum tipo de problema, na maioria das vezes. Você pode tratar o seu câncer durante uma colonoscopia ou pode ser encaminhado para serviços de referência em tempo hábil que permita curar a sua doença e prolongar a vida. Isso é fundamental. Um programa de prevenção que aparentemente é caro, isso é um recado aos gestores, é infinitamente menor do que investir no tratamento, que também deve ser feito. Porque você veja que um paciente que vai fazer um exame de colonoscopia gastaria entre 500 e R$1.000. Para fazer um tratamento de um câncer avançado, ele gastaria em torno de R$200 mil, considerando ainda o afastamento desse membro da família, das suas atividades de trabalho, suas atividades sociais, e que envolve toda uma família. E toda a pressão psicológica quando você descobre que você tem um câncer, né? A Secretaria de Saúde tem em Arapiraca grandes médicos, tem uma equipe de saúde da família muito bem montada, enfermeiros, assistentes sociais de boa qualidade. Nós já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos e fazer uma capacitação. E o nosso programa de prevenção está vivo. Precisa apenas de um contato da Secretaria de Saúde para que seja retomada essas ações. Parafraseando Chico Xavier, ele diz: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim, ou seja, predizer o futuro. Nunca é tarde para a gente tratar, né? Prevenir. No caso que a gente está falando aqui, prevenir. Essa é a palavra de ordem, prevenir. Doutor Herbert, muito obrigada. E obrigada a você por ter ficado mais um sábado aqui com a gente no Saúde e Bem-Estar. Até a próxima semana. Tchau.